No dia mais claro, na noite mais densa, a série dos Lanternas está na nossa presença. Oi, eu sou Gustavo Cunha e hoje é dia de você destrincharmos tudo o que aconteceu no primeiro episódio de Lanterns, o que veio dos quadrinhos, o que é a invenção da série e o que isso significa para o futuro do DCU. E obviamente, eu vou falar também daquele final que me deixou particularmente chocado como um fã dos Lanternas Verdes e como um fã do Hal Jordan. Bom, antes de começar, eu preciso fazer um pequeno disclaimer. Certo? Eu sempre digo aqui nesse canal que eu sou um fã das histórias que a gente acompanha por aqui e não um crítico de cinema, você sabe, né? Dessa forma eu tenho um apego emocional pelos filmes e séries, pelos produtos que a gente comenta por aqui, e como um fã dos Lanternas Verdes, eu preciso dizer que eu fiquei bastante incomodado com a falta de verde nos trailers e com o fato de o herói mais cósmico da DC estar confinado numa cidadezinha no interior durante a maior parte dessa primeira temporada. Pelo menos é isso que os trailers nos levam a crer. Pra mim, o ambiente do Lanterna Verde é e sempre vai ser o espaço. Sem contar que matar o meu Lanterna Verde favorito, um dos meus personagens favoritos de todos os tempos, no primeiro episódio também não ajuda a melhorar essa primeira impressão. Bom, dito isso, eu não estaria acompanhando essa série e trazendo esse review aqui pro canal se eu não tivesse interesse na história que ela vai contar. E apesar de tudo que eu acabei de falar pra você, esse primeiro episódio é bem impressionante como uma história isolada, você entende? Eu adorei os personagens, principalmente o Hal Jordan do Kyle Chandler, que incorporou o personagem já no primeiro episódio de uma maneira inacreditável. A dinâmica dele com o Jon Stewart, o mistério estabelecido nesse primeiro episódio também me deixou profundamente interessado. O que eu quero dizer com isso, cara, é que eu só vou julgar essa série pelos seus erros e acertos depois do último episódio. Além disso, eu também gosto do fato de que essa é uma produção mais adulta, que até na minha opinião combinaria muito mais com o universo do Batman do Matt Reeves do que com o universo dos filmes do Superman e da Supergirl. Bom, disclaimer feito, hora de falar desse episódio, e a gente precisa primeiro estabelecer o contexto de toda essa história, porque é muito fácil se perder no meio de tantas idas e vindas na linha do tempo, né? E essa é uma série que, pelo menos pelo que indica esse primeiro episódio, cada frase aparentemente despretensiosa pode trazer um significado descomunal. Muito bem, o episódio abre em 1996 com 3 meninos grudados numa reportagem do 60 Minutes, em que o Hal Jordan, 10 anos depois de aparecer para o público, revela a própria identidade. Ex-piloto de testes, filho de um piloto morto num acidente de voo. O uniforme dele, nessa entrevista, inclusive, lembra do traje da versão de Terra 1, eu já falei sobre isso, né? Terra 1 lá dos quadrinhos, aquela em que o Hal é um astronauta, que faz bastante sentido porque um humano com um anel de poder é a versão mais extrema possível de um astronauta, mas o mais importante da entrevista é a resposta dele sobre como ele foi escolhido. Só existe uma pergunta na entrevista de emprego: você tem medo? E depois de perder o pai tão cedo, o Hal explica que não sobrou muita coisa da qual ter medo. Eu adorei esse momento, cara. Todo esse momento da entrevista é muito legal. E aí o pai desse grupo de crianças chega em casa, os irmãos entram em pânico, mas repare que o pequeno John só desliga a televisão no último segundo possível, velho, o que mostra como esse menino, já nessa idade, demonstra a mais completa falta de medo. E o que acontece depois é simplesmente surreal, né? É bizarro. O pai, um fuzileiro naval chamado Jon Stewart Sr., leva o filho pro quintal, coloca uma maçã na cabeça dele, saca a arma e faz a mesma pergunta que o Hal acabou de fazer na TV. Você tem medo? Repare que o pai dele chegou depois deles terem desligado a televisão, então ele não sabe que essa foi exatamente a pergunta que o Anel fez pro Hal. E não apenas isso, cara, quando ele chega em casa, sabendo que o país inteiro deveria estar aguardando por essa reportagem do 60 Minutes, que é um programa de verdade aqui no mundo real e que é um dos mais respeitados da imprensa mundial, ele não tá bravo. Ele só pergunta muito calmamente: você não vai nem me dizer o nome dele? Esses dois elementos, cara, parecem sugerir que a família do Jon Stewart tem algum tipo de ligação com a história do Lanterna Verde na Terra, né? Quando a gente presta atenção nesses dois elementos combinados, a cena do pai atirando na maçã ali na cabeça do filho ganha um contexto completamente diferente. Em qualquer outra situação, esse pai seria considerado um completo psicopata, mas não aqui. E se você reparou na parede atrás do menino, você viu as marcas de bala, né, subindo numa linha vertical até exatamente a altura do John, né? É a versão mais perturbadora possível de marcar o crescimento dos filhos ali no batente da porta. Ou seja, eles vêm fazendo isso há anos, velho. E depois disso tá tudo bem, né? Ele bagunça ali o cabelo do garoto, chama todo mundo pra comer um hambúrguer e vida que segue. Uma questão interessante é que nos quadrinhos o pai do Jon Stewart, ele quase não é citado, né? Em geral o personagem é criado pela mãe, a Shirley, mas aqui o pai vira de certa forma o
centro gravitacional do personagem. E chamar ele de Jon Stewart Sr. e não Henry, como nas HQs, me parece um tanto quanto deliberado, se é que você me entende. Bom, cortamos pra 2016, Jon adulto, do Aaron PR, tá ali boxeando, quando o Hal chega atrasado e de ressaca, o Jon entra no carro e não diz uma palavra. E ali nasce a dinâmica que sustenta esse episódio inteiro, né? O Hal provoca, ele chama o Jon de Júnior, de professor substituto. O Jon responde com sim senhor, cada vez mais parecido com um palavrão, e essa é uma inversão do conceito clássico do filme de dupla de policiais, né? Aqui o veterano é o cara descontrolado, enquanto que o novato é o adulto na sala. O Hal justifica o sumiço de 2 semanas, contando que ele estava no planeta Faron 4, encerrando uma pequena guerra civil. E essa, velho, é uma referência à Lanterna Verde número 156, lá dos anos 80, a única história em que esse planeta aparece. Então é um sinal de que os roteiristas estão puxando ali de todos os cantos da cronologia, ao invés de adaptar um único arco fechado. A gente fica sabendo que o treinamento já dura 2 meses e que até agora o Jon nunca colocou o anel no dedo. O Hal diz que o anel escolhe quando quiser, e o Jon rebate que os Guardiões já escolheram. E isso é exatamente o que acontece nos quadrinhos, caso você não saiba, onde o Jon Stewart é justamente o Lanterna apontado pelos Guardiões lá de Oa e não pelo anel. Aí o Hal joga o anel no painel, pula do carro em movimento e deixa o Jon cair de um penhasco, né? E o Jon sobrevive e o primeiro construto da vida dele é plástico bolha. Ah, gafanhoto, é fácil rir disso, mas repara no que essa piadinha tá dizendo. Enquanto que o Hal usa o anel de forma instintiva e egoísta o episódio inteiro, né, pra abrir uma garrafa, pra falsificar dinheiro, o Jon pensa como um arquiteto. Plástico, bolha. Nos quadrinhos, como eu também acredito que seja aqui na série, o Jon Stewart é um arquiteto e os construtos dele são a expressão direta dessa formação. E é isso que separa ele de todos os outros lanternas. Enquanto que o Hal Jordan cria por instinto, né, um punho gigante, uma marreta, o primeiro objeto que vem na cabeça dele, o Jon projeta. Os construtos dele têm estrutura, distribuição de carga, engenharia, são ferramentas, não são fogos de artifício, você entende? São escudos, vigas, contenções, pontes, torres, máquinas, em várias fases, especialmente a do Geoff Johns em diante, os construtos do Jon aparecem desenhados ali com aquele nível de planta, né, de blueprint, rebites, treliças, encaixes visíveis. Então essa é uma escolha visual deliberada dos artistas para diferenciar a assinatura desse personagem, né? Forma e função, limpo para dar orgulho lá aos professores da Bauhaus. Então o plástico bolha, velho, não é uma escolha aleatória só para fazer graça, você entende? E aí vem uma das ideias mais interessantes do episódio, o anel apita e surge uma projeção de um Hal muito mais jovem e visivelmente mais educado, né, que pergunta pro Jon se ele morreu, e ele é um backup da consciência do Hal, que todo Lanterna Verde deve fazer semanalmente, mas o Hal obviamente não faz isso há 10 anos, ou seja, 10 anos atrás, o Hal Jordan era uma outra pessoa, gentil, preocupado por não ter ensinado o aprendiz a voar. Então alguma coisa por volta de 2006 azedou esse homem, e eu aposto que a série vai voltar lá pra mostrar o que é. A mensagem que ele deixa é: vai começar a chover em Rushville, Nebraska. O Hal de verdade entende na hora o significado e sai voando, enquanto que o Jon, coitado, ele precisa ir até o aeroporto, pegar um avião, depois alugar um carro. Tudo isso ao som da totalmente apropriada No Fun dos estúdios. Até uma cena de crime ali num campo de futebol americano de colégio, onde 4 torcedores do time visitante morreram baleados numa invasão de campo. A xerife, a Carrie Kane, cujo sobrenome é uma homenagem ao Jill Kane, o criador do Lanterna Verde, que é o Hal fora dali, mas o cara tá convencido de que aquelas vítimas são alienígenas. Ninguém sabe quem eles são, ninguém veio buscar os corpos, e esse é um momento brilhante do episódio porque mostra como esses dois personagens, mesmo tão diferentes em tudo, tem uma coisa em comum além da falta de medo, né? Eles conseguem perceber um movimento suspeito onde qualquer outra pessoa deixaria isso passar. O Jon percebe que um dos suspeitos ainda tá ali, né? Vai avisar a xerife, que também já tinha identificado o cara, mas assusta o sujeito e vence uma perseguição a pé. Suspeito preso, o Hal e o Jon vão parar no bar, e é nesse bar que a série entrega o seu bloco de exposição mais elegante, né? O Hal fabrica ali uma nota de $20 com anel, coloca a mesma música caricata na jukebox repetidamente, e enquanto o bar inteiro tá começando a ficar irritado, ele conta como ele recebeu o anel. Ele acordou dentro de uma bolha verde que perguntou se ele tinha medo. Ele disse que não, foi arrastado pelo céu e aterrissou diante de um alienígena rosa, careca, sangrando um sangue que brilhava no escuro. Abin Sur. O detalhe crucial aqui é que a queda aconteceu a poucos quilômetros de Rushville, e o Hal nunca acreditou que isso fosse um mero acidente, por isso ele monitora a região desde então. Nos quadrinhos, antes dos 952, isso realmente aconteceu, né? O Abin Sur foi perseguido até a Terra por uma entidade vingativa chamada de Legião. E anota esse nome porque a gente vai voltar a ele depois. Bom, o dinheiro falsificado parece uma piadinha, mas um herói repetindo um gesto de um criminoso é a série sussurrando pra gente que a bússola moral desse
desse homem já não aponta mais pro norte. Isso também fica muito claro quando a gente percebe o contraste com a versão dele de 10 anos atrás. O Hal repetiu a música de propósito para apanhar, né, para ser preso, passar a noite na cela do suspeito, enquanto que o John tem um pouco mais de sorte à noite, né? Ele é abordado por uma mulher misteriosa que faz perguntas demais e, na maior inocência, o cara vai ali e entrega que a Terra só pode ter um Lanterna Verde e que ele está sendo treinado pro caso de acontecer alguma coisa com o Hal. Nos quadrinhos, essa regra do único Lanterna Verde não existe. Até porque o Guy Gardner vai aparecer nessa série e ele já estava na ativa no filme de Superman que se passa em 2025. Então, os caras vão ter que explicar isso de alguma forma. Enfim, no dia seguinte, quem paga a fiança do Hal é o advogado Billy Macon, marido da xerife, filho de William Macon e da moça do bar. Jon Stewart se revelando o perfeito amigo da onça. O William convida os dois para jantar, né, na fazenda da família, um complexo com uma milícia armada enorme e uma placa dizendo estude o passado. O patriarca trabalha para um empregador misterioso, né, que um acordo de confidencialidade impede ele de nomear e de saber tudo sobre os alienígenas. Quando Hal se revelou ao mundo, ele entendeu que a Terra era um território à espera de ser tomado, como as terras dos povos nativos antes de os navios chegarem. Quando Hal pergunta por que ajuda, William responde: que tal porque nós dois queremos proteger o planeta de qualquer um que não tenha nascido nele. Bom, esse é um subtexto que não é nada sutil, né, e a série também não quer que seja. É a conversa sobre alienígenas e imigração lá do Superman, uma década antes, com um sotaque um pouco mais rural, obviamente. Quem é esse cara? Eu não faço a menor ideia, mas o que interessa pra mim e pra você de verdade é quem é o contratante dele. E no fim é da Sheriff Kane a frase mais dolorida desse episódio. Hal Jordan não é destemido, ele só é solitário. Isso conversa com a entrevista de 1996, né? Quem perde tudo cedo demais não se torna corajoso, só fica sem nada a perder, e não existe nada mais perigoso do que alguém que não tem nada a perder, como você que não tem nada a perder quando usa o meu link da Amazon para mandar vir tudo que você precisa para você ir para sua casa. Ao contrário, você só tem a ganhar, porque você automaticamente está ajudando esse canal a continuar trazendo vídeos como esse para você, porque usando meu link, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, no comentário fixado ou no QR Code da tela, você manda vir tudo que você já ia comprar de qualquer jeito, né? Plástico bolha, um acendedor de carro para usar nos momentos mais importantes. A nota de $20 eles realmente não poderiam mandar, mas o resto tá tudo lá na Amazon, na porta da sua casa de graça, sem fila de estacionamento no supermercado, sem ter que sair de casa para se incomodar. O preço para você permanece exatamente o mesmo. A única diferença é que uma pequena parte do seu investimento é convertida na energia que alimenta o espectro emocional desse seu lanterna do conteúdo, para que ele possa continuar zelosamente vigiando as fronteiras do entretenimento. O seu clique é o que permite ao Tata materializar em construtos de esmeralda as teorias mais claras e os rumores mais densos. E se você não for mandar vir nada, pelo menos deixa um like, se inscreve aqui no canal para encher o coração do Tata de alegria e contentamento, tá bom? Muito bem, de volta ao que a gente estava falando. Eis que nós chegamos ao ponto alto desse episódio, o interrogatório. A xerife jura, né, que o sujeito ali na cela é um ser humano, os exames provam isso, mas existem 14 espécies alienígenas capazes de se passar por seres humanos. O Hal entra na sala, aplica uma estratégia de interrogatório que apenas uma Lanterna Verde poderia aplicar e a máscara do sujeito cai logo depois. Ele veio por um motivo muito específico: guerra. Ele revela um dispositivo no esqueleto que detona com um pensamento, provoca o Hal perguntando se ele trouxe a lanterna para recarregar o anel, e alguém que saiba disso é alguém que já enfrentou um lanterna antes. E a última palavra do sujeito antes de se explodir dentro da bolha verde é vingança. Cá entre nós, vingança e guerra rimam muito bem com a famigerada tropa dos Lanternas Vermelhos, sobreviventes de um setor massacrado pelos caçadores cósmicos, os robôs que os Guardiões criaram antes da tropa dos Lanternas Verdes. Os Lanternas Vermelhos são alimentados pela força do ódio, da qual eu particularmente me nutro, né, quando eu tenho que ir pra academia, não sei se é o seu caso também. O que acontece é que o ódio e a constante sede de vingança dos Lanternas Vermelhos é o combustível dessa tropa, e faria muito sentido que eles estivessem de alguma forma envolvidos no mistério dessa série. Os próprios caçadores cósmicos foram a primeira versão de uma patrulha espacial criada pelos Guardiões de Oa, mas eles eram máquinas e não tinham sutileza nenhuma para perceber quando eles deveriam aplicar a força ou não, e justamente por isso os Guardiões Cósmicos acabaram sendo descontinuados. Mas no próprio trailer dessa série, os dois protagonistas acabam citando o nome dos Caçadores Cósmicos, então eles talvez tenham algo a ver com isso. O que eu quero dizer é que, em se tratando
dos Lanternas Verdes tem muita gente que já jurou vingança a esses caras, e isso nos leva inclusive de volta à história sobre como o Hal encontrou o Abin Sur contada lá no bar, porque caríssimo gafanhoto, na minissérie Green Lantern Emerald Dawn de 1989 e 1990, que reformulou a origem do Hal Jordan no pós-crise, a gente descobre que o Abin Sur caiu na Terra ao fugir de uma criatura chamada Legião. A origem desse bicho é uma das coisas mais sinistras que a mitologia dos Lanternas já produziu. Acontece que muito tempo atrás, uma espécie insetoide de um planeta do setor 407 resolveu que eles pretendiam conquistar a galáxia inteira, né? Onde sempre. Os Guardiões do Universo foram lá e resolveram o problema, selando completamente o planeta, velho, para impedir que essas criaturas saíssem. Sem poder ir a lugar nenhum, esses seres insetoides foram morrendo de fome e transferiram as suas próprias mentes para um corpo robótico batizado de o Jarro das Almas, para que eles pudessem sobreviver. O resultado dessa fusão de consciências construiu para si próprio uma armadura para abrigar essa mente coletiva, e é daí que vem o nome Legião, uma raça inteira comprimida em um único ser. Um inimigo que passou gerações inteiras trancado, pensando em como se vingar de quem colocou ele ali. A motivação declarada é exatamente essa, né? Vingança contra os Guardiões pela morte da própria raça. Voltando ao interrogatório, você percebeu que antes de se explodir o alienígena, não pergunta se o Hal tem medo. Ele simplesmente constata que o Hal parece querer morrer. Isso não é interessante, cara? E então a série pula pra 2026, neve, um Jon Stewart mais velho, com aquele cavanhaque lá da Liga da Justiça Animada, dirigindo até Rushville, passando pela fazenda dos Macon e vendo que ela tá totalmente em ruínas, cara. O que pode ter acontecido com esses caras? A xerife leva o Jon até a arquibancada do mesmo campo de 10 anos antes, e lá tá o Hal Jordan, morto, congelado e sem o anel. A série matou o protagonista no seu primeiro episódio e enquadrou ali a mão do Jon Stewart de um jeito que a gente não vê se ele tá com o anel ou não. E o Hal disse pra ele, né, com todas as letras, que a única forma de conseguir aquele anel seria por cima do cadáver dele. Pois é, nos quadrinhos o Hal já morreu de formas bem mais grandiosas, né, como se sacrificando para reacender o sol depois de virar o Parallax. Aqui ele morre sentado, sozinho, no lugar onde a jornada dele na série começou. A música dos créditos pergunta se alguém se importa caso o cantor deixasse a Terra cedo demais, né, a frase da xerife virando uma trilha sonora, então o ciclo aqui se fechando. E quem diabos matou o meu Lanterna Verde favorito, cara? Essa passa a ser a pergunta de $1 milhão, que obviamente só vai ser respondida no episódio final, o próximo do episódio final. Eu confesso, cara, que eu ainda não estava convencido nos primeiros 30 minutos de episódio. O ritmo dessa série é um pouco mais lento, a fotografia é tão apagada que o único verde vibrante da tela é a cestinha ali da barraca de tacos, né? Por outro lado, a química entre Kyle Chandler e o Aaron Pierre é sensacional, aquele desprezo temperado com respeito mútuo, e a série entende que o que diferencia os Lanternas do Superman, por exemplo, é o lado policial, né, o lado investigador. Demora pra ligar o motor aqui na série, mas fecha com um daqueles finais que não nos deixa escolha, a não ser voltar na semana que vem. Você tem medo? É o que perguntam ao Hal antes do anel, ao Jon antes do tiro, e é o que o alienígena provoca antes de explodir. Uma série que mata o herói no primeiro episódio e deixa o herdeiro sem o anel ali na mão, tá respondendo essa pergunta com um sonoro não. Resta saber se ela vai sustentar essa coragem por mais 7 episódios. Não esquece que tem aquele meu link bacanérrimo da Amazon aqui embaixo na descrição do vídeo para você mandar vir tudo que você precisa para você ir para sua casa e de quebra ajudar esse canal a permanecer no ar. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!